Shalom, povo de Deus. Eu respondo pelo nome de José. Até aqui, primeiro é agradecer a Deus, dizer que o Senhor Deus até aqui tem sido muito bondoso conosco. Tive um grande desejo hoje, dia 22 de agosto, onde a nossa cidade, Nampula, praticamente onde estou falando, é uma cidade pela qual está completando aniversário. E através do poder do Espírito Santo fui comovido a fazer este vídeo com uma necessidade para deixar o nosso pequeno ou grande contributo naquilo que é no crescimento da obra do Senhor. Como demais irmãos também têm vindo feito alguma coisa para o crescimento na obra do Senhor. E como as Santas Escrituras dizem que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, eu espero que este vídeo possa alcançar, atingir e também impactar vidas e também impactar almas que querem conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para além de que sou um irmão interdenominacional, que significa alguém que não apoia uma posição de uma certa igreja, ou comungo a mesma fé com qualquer pessoa de qualquer tipo de igreja. O que simplesmente tenho como referência é a questão do absoluto, que é a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada. Esta é a única maneira pela qual acredito e creio que Deus julgará o mundo através da sua palavra de Deus. Como nós temos visto em alguns tribunais, o juiz da causa tem usado o Código Penal para julgar e condenar as pessoas. Então, também no dia da condenação, do julgamento, porque tudo que estamos fazendo aqui na face da terra virá um grande tribunal de Deus. Então, Deus usará a Escritura, que é a palavra de Deus, ela onde Ele expressou a sua vontade e seu pensamento infinito. Ele usará a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, esta Bíblia, que seja o nosso absoluto em tudo que nós fizermos. Mas em seguida, vou basicamente falar da questão que é o epicentro de toda adoração. Queremos adorar Deus, queremos falar da fé, queremos falar da religião, queremos saber de onde é que viemos, de onde é que estamos indo, qual é a nossa origem, qual será o nosso fim. Tudo isto é impossível falarmos sem falarmos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós todos sabemos de Gênesis, Apocalipse, tudo fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Do Antigo Testamento, tanto que também no Novo Testamento, e cremos que o Novo Testamento, ou o Antigo, ou o Novo Testamento vai ser a sombra do Antigo Testamento. Tudo, porque Jesus disse, tudo que os profetas disseram se cumpria em Cristo Jesus. Por isso mesmo os fariseus, de forma de radicalismo, eles negaram, se posicionaram como na figura, na vinda do Filho do Homem, que era o Senhor Jesus Cristo, ou um profeta. Eles negaram, se posicionar ou crer naquilo que era a existência de um profeta na terra, que era o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era o Messias que era pré-ordenado pelas Escrituras. Também queríamos, para hoje, nos basearmos no livro de Isaías 9, o verso 6. Antes, porém, queremos deixar a nossa oração, porque queremos entrar na Escritura e dela e teremos a vida eterna e conheceremos o centro de toda adoração, de fé e o
centro de todo o começo e o fim de toda a existência de todas as coisas sobre a terra. Pai Celestial, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez, louvamos e agradecemos a Ti, Rei da Glória, Criador de céus e a terra. Abençoa este momento que está começando, que Tu colocaste no fundo dos nossos corações, para de Ti falarmos, e queremos falar de Si somente, do Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, pelo qual que é o sempre o princípio de tudo, Pai amado. Deus dos nossos patriarcas, abençoa o momento, abençoa os ouvintes, os irmãos, aqueles que desta mensagem possa lhes ajudar um pouco mais, que sejam, Pai Celestial, homens e mulheres, adultos e idosos, que possam se conectar contigo e possam conhecer a sua existência. Pai, abençoa este programa, abençoa este momento, pois pedimos por honra e glória, no único nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus, nós te pedimos. Amém. E também vamos pedir, depois de assistir o nosso vídeo, deixar ou subscrever para seguir o nosso canal, para que continuemos com mais motivação de pregarmos o Evangelho. Estamos localizados na cidade de Nampula, pretendemos, sem nenhuma pujança religiosa, trazermos aquilo ou darmos nosso apoio no campo do Evangelho, aqui na cidade de Nampula, e confiaremos em nosso irmão, nossa irmã que está ouvindo, que possa subscrever-se ao canal e também contaremos com o seu apoio do outro lado. E isso vai ainda nos dar mais sustentabilidade, mais força e devoção no trabalho de Deus. E como estava a falar, o nosso texto hoje vai se basear no livro de Isaías 9, o verso 6. É lá onde nós hoje teremos o nosso estudo. Isaías 9, o versículo 6. Diz essa palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então nós vimos claramente que depois desta profecia largada pelo profeta Isaías no Antigo Testamento, um dos profetas muito antigos lá no Antigo Testamento, é o profeta Isaías. Ele falou da vinda, ou profetizou a vinda de Jesus Cristo. E a profecia é clara em Isaías 9, verso 6, que Jesus Cristo era o princípio, ou seja, o princípio estava sobre os seus ombros. O princípio era Jesus Cristo. Pai era Jesus Cristo. E o profeta Isaías dizia que era um Deus forte, príncipe da paz. Descansa a nossa fé neste versículo de Isaías 9,6, onde concretamente acreditamos, estamos convictos de que Jesus Cristo é o princípio de tudo, princípio de toda a criação. Não há nada que se foi criado a não ser por Ele. E o profeta Isaías, no Antigo Testamento, deu esta profecia. Moisés, quando ele veio, levando o povo de deportação, que estava em deportação ou estava em cativeiro no Egito para Canaã, Moisés, ele mesmo também acolheu este grande mistério, não é? E ele disse que nesta profecia, de que Deus ia suscitar um profeta diante dele, cujo que o principado, tudo estaria sobre ele. E houve uma advertência, isso podemos ver também no livro do Êxodo, a mesma profecia, podemos encontrar aqui no livro do Êxodo 20. Êxodo 20, ou 23, verso 20. Diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira,
porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Está vendo? Há uma promessa de uma profecia de Deus enviar um profeta que depois da existência do todo o Antigo Testamento e que próprio o nome de Deus estaria neste mesmo homem, neste profeta. E nós sabemos quando Jesus Cristo veio à Terra, no Novo Testamento, ele sozinho chamou-se de Filho do Homem, que significa um profeta. Também ele foi chamado de Filho de Davi. E também foi chamado de Filho de Deus. Ele ele tinha essas três formas de ser chamado. Mas aqui nós encontramos uma revelação idêntica e especial da existência de um profeta pelo qual o nome de Deus estaria nele. Por isso que mesmo, quando esta revelação pela qual estamos deixando aqui, quando os apóstolos compreenderam este grande mistério de que Jesus Cristo era o cumprimento total de todas as revelações do Antigo Testamento, não somente, mas também o Senhor Jesus Cristo era o cumprimento absoluto e espiritual de toda a divindade que estava sobre ele, como está no Isaías 9:6, que tudo sobre os seus ombros. Os apóstolos compreenderam esta revelação e um certo dia o próprio Jesus Cristo, ele mesmo, no seu discurso, Filipe, ele questionou: Senhor, mostra-nos o Pai, isso só que nos basta. Ele teve esta confusão pela qual muita gente tem cometido esta confusão, incluindo os nossos irmãos muçulmanos, os nossos irmãos de diferentes seitas religiosas, têm cometido este erro de trazer a figura do Senhor Jesus Cristo como a terceira ou a segunda figura da divindade, enquanto a própria revelação das Escrituras mostra quem é Jesus Cristo. Isso nós podemos observar no livro de João 14, que é a mesma questão que Filipe ele fez alusão ou levantou no Isaías 14. Eu passarei a ler. Filipe não demorou com a mesma questão. Ele queria conhecer quem é esse Pai. Vou começar aí com o capítulo 14 de João, no verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheces ao meu Pai. E já desde agora o conheces e o tendes visto. Então esta foi a questão que Filipe ficou muito perturbado. Se tu conheces o meu Pai, prontos, agora mesmo vocês já viram, se vocês querem conhecer. Disse: mas como é que já vimos? Se quer estar aqui é o Filho. Era o entendimento de Filipe. Jesus esclarece aqui no versículo a seguir. E Filipe deixou sua questão no versículo 8 de João 14. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. No versículo 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai? Atenção com a preposição no Pai, não com o Pai, no Pai. E que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo a mim mesmo, mas o Pai que está em mim, atenção, não comigo, mas em mim, atenção à preposição em quem faz as obras. Está vendo? Então, ali é um grande mistério desvelado pelo Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, que não existia essa outra segunda pessoa da divindade, nem essa terceira pessoa da divindade, não existe. Ele é o princípio, Ele é o fim, é tudo. Na criação, é tudo, em todos. Por isso mesmo que esta compreensão, quando os apóstolos tiveram, o apóstolo Paulo, logo em Colossenses 3, ele não disse outra coisa. Ele disse que a fé deveria se basear
tudo em Senhor Jesus Cristo. Não teríamos outro alicerce, não fixaríamos nosso entendimento em outra coisa, a não ser em Senhor Jesus Cristo. Isto está no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 17. Diz, e quando fizeres por obra, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é a base fundamental. Quer orar, ora em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer louvar, louva em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer pregar, prega em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe essa coisa da segunda pessoa da divindade. Não existe. Na hora que o Senhor Jesus Cristo estava na terra, perdoando os pecados, irmão, lá no céu não havia outra coisa. Estava a vontade do próprio Deus no seu Filho unigênito, único. Ou seja, havia um grande mistério que João disse, que podemos apreciar em João 1, no capítulo 14. Um grande mistério, que também pode sustentar o nosso texto hoje, no livro de João 1, 14. Disse no princípio, vamos começar no capítulo 1 de João, no versículo 1. Diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandecia nas trevas. Versículo 14 de João 1, escutemos aqui. E o Verbo se fez carne, a palavra que era Jesus, se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então não havia outra coisa a não ser o próprio Deus. Ele sozinho nunca tinha sido visto por ninguém, então queria ser visto. Depois vamos ver quando Moisés na sarça, quando ele disse que não, porque Moisés andou muito tempo com Deus, e ele um dia disse, deixa, quero conhecer Deus. Deus apareceu-se e lhe mostrou a costela só. Ele nunca foi visto. Israel caminhou com o próprio Deus muito tempo. Simplesmente era uma coluna de fogo, só isso. Era a presença da coluna de fogo. Então, Deus queria ser visto, queria compartilhar, queria viver contigo, conosco. Ele permitiu entrar na ventre de uma virgem chamada Maria, não é? Isso não é para discutirmos, não se discute. Mesmo o próprio Alcorão, tem uma parte do Alcorão chamada Miriam. Os leitores do Alcorão sabem disso. Miriam. Então, lá tem um hadith, segundo eles, que diz que Jesus Cristo foi nascido através da virgindade da Maria. Mas não para ser um profeta, como se diz dos muçulmanos, de Nabi Isa. Não é isso. Por isso que diz que é um grande mistério. É um passo dado o muçulmano querer Jesus Cristo como um profeta. Mas agora, este passo fica interrompido quando você começa a descrer, não aceitar que Jesus Cristo é a revelação da divindade naquele corpo. Jesus Cristo é Deus. Espero não escandalizar, meu querido irmão. Vamos junto abrir em 1 João 5 e 20. Nós vamos encontrar isso exatamente como as Escrituras dizem. Jesus Cristo é Deus, Ele é o princípio e é o fim. 1 João, capítulo 5, o verso 20. Diz assim, e sabeis que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está vendo, não é? Filho Jesus Cristo. Deus numa carne humana. Verdadeiro Deus, porque o princípio está com Ele e o fim está Ele mesmo. Único que tem capacidade de perdoar. Único. Por isso mesmo o batismo correto bíblico deveria ser de acordo às Escrituras. Por isso não vamos encontrar em nenhuma parte das Escrituras que nenhum dos discípulos nem apóstolo atreveu-se em batizar alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eles tiveram o entendimento e a revelação que Pai é Jesus Cristo, Filho é Jesus Cristo, Espírito Santo é Jesus Cristo. De acordo com João 14, 26, o Espírito Santo de Deus que for enviado em meu nome. O Espírito Santo é enviado em nome de Jesus Cristo. Então, o único batismo correto e bíblico
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe meu irmão. Que Deus abençoe minha irmã. Dá o seu... subscreve-se ao nosso canal. Dá o seu like aí para que possamos crescer. E possamos também ter mais força de divulgarmos a verdadeira e pura palavra de Deus. Não somos denominacionais, não puxamos nenhuma igreja, até não estamos a falar de igreja e não estamos preocupados com a igreja. Estamos preocupados em trazer a verdade de Deus para as pessoas, pessoas predestinadas. Não é qualquer pessoa que recebe a verdade na terra, são pessoas predestinadas. Porque a palavra de Deus, ela é como uma carta que foi selada pelo nosso noivo Deus para a sua noiva, nós que cremos nestes evangelhos, e que esta carta tem uma escrita e uma linguagem espiritual. Quem não é namorada de Deus, ou quem não está namorando com Deus, é impossível que possa crer e compreender os mistérios ocultos. Mas esses mistérios eram uma promessa de que deveriam ser revelados no tempo do fim. Não haveria nenhuma coisa que não deveria ser esclarecida. Até que João, no livro de Apocalipse, ele queria escrever tudo o que ele viu. E o anjo disse, João, não escreve, deixa isso, que Deus revelaria essas coisas no tempo do fim. Por que no tempo do fim? Para esclarecimento final. É que não um projeto. O projeto, quando começa, você só há de ver riscos. Depois você não compreende. Você nunca vai entender. Só vais compreender o projeto quando a obra estiver edificada, pintada, vais compreender, afinal, aquela fita aqui é assim, aquilo que estava assim, afinal, aquilo não era parede, era um lugar só para drenagem de água. Vais compreender no final do projeto. Então, neste tempo que estamos, Deus, pela sua graça, tem finalizado todos os segredos, os mistérios de Deus estavam ocultos ao longo do tempo, para que a sua noiva seja revestida daquela vestimenta do noivo, porque há uma festa de boda dos cordeiros que estamos esperando. Shalom, povo de Deus. Shalom, minha irmã. Shalom, meu irmão. Que Deus te abençoe. Até sempre. Estamos juntos. Ajuda a crescer o nosso canal. Continuaremos com muita ousadia, vontade e determinação a expandir a verdade do Evangelho. Shalom.